Creio que Deus tem uma palavra para falar conosco aqui nessa noite. Eu quero compartilhá-la de maneira simples, mas para começar a compartilhar essa palavra, eu vou aproveitar que a gente está no culto de jovens. Eu vou perguntar quantas pessoas sabem o que é um spin-off. Alguém já ouviu falar o que é um spin-off? Ah, legal. Para os irmãos que não sabem, não tem problema, eu vou explicar o que é um spin-off. Geralmente esse termo ele é usado para falar, todos os jovens em geral, a maior parte dos jovens hoje em dia curte assistir séries, filmes, séries, enfim. Quando uma determinada série nasce de uma outra série, né, então, vou dar um exemplo, uma série famosa, e talvez você já tenha ouvido falar, que é The Walking Dead, é uma série, aquela série dos zumbis, todos lá feios e tal, meio violenta. Então, tem essa série, passado um tempo foi feito um spin-off dessa série, que é The Fear of the Walking Dead, acho que é uma coisa assim. Pega o mesmo contexto, o mesmo cenário onde estava ocorrendo a primeira história, e há uma outra história que é contada naquele período. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma espécie de spin-off que aconteceu na Bíblia e que eu acho que tem algo para falar conosco nessa noite, e que muitas vezes a gente não ouve muito falar a respeito dessa história, mas eu creio que é uma palavra do Senhor para a minha vida, para a vida de vocês, para esse ano que Deus já está começando a abrir as portas e mostrar para a gente em 2021. Fiquei sabendo agora que é o último culto de 2020 aqui no Front, né? Tenho certeza que Deus tem algumas coisas novas para trabalhar conosco ao longo de 2021. É sobre essa história que eu quero falar com vocês. Essa história é a história de José. Você já deve ter ouvido essa história, tenho certeza que já foi pregada aqui. A história de José. José era filho de Jacó, um dos vários filhos de Jacó, que passou por uma situação difícil na sua vida. Você conhece bem talvez essa história. Os seus irmãos não gostavam dele porque seu pai tinha uma certa predileção por ele, e num determinado cenário acabaram armando uma cilada para José. O que fizeram? Jogaram ele num poço. Quando passou uma caravana de midianitas, ele foi vendido como escravo. E aí nós ouvimos sempre muitas pregações a respeito da história de José e da transformação que Deus fez na história de José. Ele foi vendido como escravo, depois ele foi parar na casa de um dos grandes soldados ou de grandes pessoas do exército lá do Egito, de Potifar, serviu lá, foi uma pessoa que servia e era visto como um homem que era fiel naquilo que fazia, até que criou-se um cenário onde a esposa daquele homem ficou interessada por ele, e tentou seduzi-lo, tentou atacá-lo. Mas como José era um homem muito fiel a Deus, muito obediente aos princípios do Senhor, ele foge daquela situação, mas aquilo se reverte contra José. E aquela mulher o acusa de assédio, ele acaba sendo preso e fica num cenário na prisão durante algum tempo. Um homem que era justo, que estava fazendo certo, que estava buscando, enfim, dar andamento à sua vida, né, depois de um cenário de tanta oposição, mesmo fazendo o que é certo, acaba na prisão. Lá na prisão, aquele homem tem a oportunidade de revelar um sonho para alguns daqueles presos, e um desses sonhos revelava que daquelas pessoas que estavam ali na prisão iria voltar à presença do rei. Estou contando rapidinho essa história porque você conhece, e é só para armar um cenário para a gente poder falar daquilo que nós realmente falaremos nessa noite, tá? Então esse homem, ele revela um sonho que um daqueles homens teve, e ao revelar esse sonho ele fala: olha, você vai voltar à presença do rei. Quando você voltar à presença do rei, fale a meu respeito, para que eu possa sair desse cenário que eu estou, que é um cenário de injustiça. Porém, tudo que José havia revelado naquele sonho a respeito do que aconteceria com aquele homem, de fato aconteceu. Aquele homem voltou a servir na presença do rei, mas se esqueceu daquilo que José havia feito por ele, e demorou em torno de 2 anos para lembrar de que havia um homem na prisão que era capaz de revelar sonhos. Isso só aconteceu porque Faraó teve um sonho muito difícil, que nenhum dos sábios do Egito conseguia revelar. Ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as 7 vacas gordas, elas eram comidas pelas magras. Era um sonho aterrorizante. E aí, naquele momento, quando as pessoas perceberam que não havia sábio no Egito para revelar aquele sonho, sobre o significado daquele sonho, esse homem, ele lembra: olha, tem um homem na prisão que revelou um sonho a respeito da minha vida, esse sonho se cumpriu, aquilo que ele me disse. Se você buscá-lo lá, tenho certeza que ele pode ser usado para revelar esse sonho que o faraó teve. E de fato foi isso que aconteceu. José foi trazido à presença de Faraó,
revelou ao faraó aquilo que aquele sonho significava, e as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, elas apontavam para um cenário onde existiriam 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome, de muita miséria sobre a terra. E não satisfeito apenas em revelar o contexto do sonho, José também já ali aproveitou a oportunidade da vida dele, debaixo da sabedoria, da graça que Deus havia dado para ele. Deu também um cenário de como deveria ser, de como o povo do Egito deveria lidar com o tempo de fartura, para que no tempo de escassez nada faltasse para o povo. E o faraó, vendo aquele cenário, a sabedoria que estava sobre aquele homem, a ação de Deus ali, tocando ali de alguma maneira o coração de faraó, estabeleceu José, tirou ele da prisão, de um dia para o outro, tirou ele da prisão e estabeleceu ele como um dos homens de mais alta autoridade no Egito, responsável por tocar aquele projeto de preparar o Egito para passar por esse cenário de fartura e escassez que haveria. E aí é nesse cenário, queridos, para passar desse cenário dos 7 anos de fartura e começam os 7 anos de fome, que eu quero começar a falar com vocês a respeito do spin-off, de uma história, que é a história do contexto da nossa palavra hoje, do que Deus quer falar conosco. Nós saímos do Egito e voltamos a nossa câmera para Canaã. E lá em Canaã está toda a família de José, seus 11 irmãos e o seu pai Jacó. E já começaram os 7 anos de miséria, os 7 anos de escassez sobre toda a terra. E aqueles homens, eles estão num cenário de inércia, porque a situação era muito dura. Havia escassez sobre toda a terra, não havia para onde correr, o que fazer para salvar tanto os animais como as pessoas, não havia o que comer na terra. E aí Jacó, já em uma idade avançada, dá um grito sobre aqueles filhos dele para que saíssem da inércia. Fala: olha, ouvi dizer que no Egito tem comida, vão até lá, vão até o Egito para ver se a gente consegue alguma coisa para subsistir, para permanecer, para que a nossa família viva, para que os nossos animais sobrevivam, né, num momento de tanta escassez. E aqueles filhos vão. Nesse momento Deus providencia um encontro reparador, restaurador da vida de José e dos seus irmãos. José está lá posicionado como uma das autoridades mais elevadas do Egito, e responsável por tocar ali aquele cenário agora de vender, de distribuir aquilo que havia sido juntado num período de fartura, dividir aquilo no período de escassez, servindo não só os egípcios, mas todos os povos ao redor. E Deus prepara um cenário para que houvesse reconciliação entre os irmãos que haviam vendido ele como escravo e José, criasse um novo laço, houvesse perdão, houvesse reconciliação naquela família, porque essa reconciliação era propósito de Deus para fazer algo muito especial na história daquela família, e que é o que eu quero contar para vocês agora nessa noite. Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 45, e aí nós vamos agora entrar de fato, contextualizando um pouco a realidade de José, a realidade dos irmãos dele, para falar daquilo que nós temos para falar nessa noite. Gênesis no capítulo 45, nós vamos ler a partir do versículo 5, é o momento que José começa a falar para os seus irmãos e se revela a eles, se revela como o irmão perdido, o irmão que era dado como morto inclusive. E ele fala assim para os seus irmãos: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Podemos seguir, irmãos. Já houve 2 anos, a fome que assola a terra há 2 anos, continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Podemos seguir. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Podemos continuar. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês, e Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Podemos avançar agora. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim disse seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Podemos ir mais um. O senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Podemos ir mais um. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez.
Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem. Olha lá, irmãos, veja só. Aqui começamos a entrar de fato no cenário do que eu acredito que Deus quer falar conosco nesta noite. E se eu pudesse dar um título para aquilo que a gente vai falar hoje, eu daria o seguinte título: não se acomode em soluções provisórias. Não se acomode em soluções provisórias. O que acontece nesse momento? José se revela para os seus irmãos como aquele irmão que fora dado como morto, que eles haviam desprezado, mas manifesta para eles que não haverá espaço para rancor, para ressentimento. Pelo contrário, ele entende e ele desnuda para os seus irmãos ali que havia um plano espiritual em tudo que aconteceu na vida dele. E o fato dele ter sido levado como escravo, vendido pelos seus irmãos, passado por tudo que passou, era propósito de Deus para que ele estivesse no lugar que ele estava nesse momento de escassez. E ele avisa seus irmãos do seguinte: olha, existe um período de escassez que está marcado sobre a terra. Já se passaram 2 anos, mas ainda existem 5 anos. E ele faz uma proposta para os seus irmãos. Seus irmãos estavam lá em Canaã, e ele faz a proposta: olha, vocês venham para cá, tragam o meu pai, tragam toda a nossa família, e eu estabelecerei um lugar para vocês, aqui na terra de Gósen, aqui no Egito, onde vocês vão poder viver durante esse período de escassez, e vão poder ser supridos nesse momento de dificuldade. E aí, queridos, fazendo um paralelo com a nossa vida, imagina você nesse cenário. Que palavra maravilhosa! Você vivendo um momento de escassez, você vivendo um momento de dificuldade, e aparece do nada, daquilo que você não espera mais que poderia acontecer, de um irmão que era dado como morto. De repente esse irmão ressurge e fala: olha, eu tenho uma saída para o momento de escassez que vocês estão vivendo. Venham para cá, venham viver comigo, venham partilhar desse momento, dessa fartura que nós temos aqui nesse lugar, e vai haver provisão para a sua vida, nesse período que ainda se alonga de escassez. Você já viveu alguma coisa dessa na sua vida? Uma solução repentina, um livramento que Deus coloca diante de você num momento de dificuldade? Eu já vivi um cenário como esse. E todos os cenários, quando a gente vive uma solução como essa, uma solução repentina num momento de dificuldade, é algo que marca as nossas vidas. E me marcou uma vez, quando Deus estabeleceu isso na minha família, uma solução como essa, um livramento. Mais ou menos lá pelos idos de 2006, 2007, eu era adolescente. Na minha casa havia um cenário de desemprego, um cenário de escassez, e não tínhamos muito para onde correr. Meus familiares mais próximos estavam num cenário de escassez muito parecido com o nosso, e não tinha, assim, a não ser em Deus, não tinha muito onde se apegar. Mas teve um dia que do nada Deus levantou uma pessoa que não conhecia muito bem da realidade da nossa família. Ele era até um familiar, mas era um familiar distante. Num determinado dia, aquele cara estacionou o carro na frente da porta da minha casa, num dia onde não havia na despensa, se eu posso falar assim, né, no armarinho lá de casa, não tinha mais nada, e não tinha da onde sair também mais nada, não tinha recurso nenhum. Naquele dia, sem que ninguém falasse, não foi ninguém que contou a história para ele, Deus moveu uma pessoa a estacionar o carro na frente da nossa casa, um familiar, e trazer uma compra completa para a nossa casa. Uma compra completa. Mistura, que já fazia um tempo que estava mais ou menos, e aquilo, a gente olhou para aquilo e falou: meu Deus, livramento do Senhor para as nossas vidas. Que situação maravilhosa, como Deus pôde mover algo assim dessa maneira, né? Não fomos, a única pessoa que sabia para quem nós estávamos pedindo naquele momento era Deus. Vem com livramento sobre as nossas vidas, visita-nos com o teu poder. Nós cremos que o Senhor é capaz de abrir uma porta, abrir um caminho no meio do nada, no meio do deserto, uma porta onde não há saída. E Deus veio, e Deus visitou, e Deus abriu uma porta naquele momento e proveu, e trouxe livramento para a nossa família. Guardadas as proporções, irmãos, eu vejo esse momento, quando eu li essa história, quando eu leio essa história de José, e como José se revela aos seus irmãos, eu vejo nessa história algo que Deus fez na minha história também, e que Deus fez na história de muitas pessoas à minha volta também.
tinha um primo, muito querido, trabalhando, estudando na área de engenharia, e trabalhando já na área, fazendo obras, construindo, de repente, preparando-se para casar, de repente, vem a demissão sobre a vida dele, com os planos do casamento, os boletins do casamento todos já assumidos. O que fazer num cenário como esse, né? Onde você já sabe tudo que você tem que lidar pela frente, mas você perde de vista aquilo que aparentemente era o caminho onde você ia conseguir viabilizar, né? Aquele teu plano, aquele teu projeto. E aí, queridos, nesse momento, foi um momento, já faz alguns anos, que coincidiu com a divulgação mais massiva do Uber aqui no Brasil, né? Hoje a gente sabe que o Uber, enfim, muita gente trabalha no Uber, enfim. Naquela época era um pouco mais difícil, assim, no sentido de que tinha menos gente trabalhando. Mas quando meu primo se deparou com aquela situação e sem norte, né? Para onde eu vou correr? Deus deu um estalo nele e falou: olha, a única coisa que ele tinha era um carro, um Siena 2009 na época. E aí Deus colocou no coração dele: não, vai ser por aqui, começa a trabalhar, se cadastra, faz o que tem que fazer. E aí ele correu atrás, enfim, como eu disse, já faz um tempo, então as pessoas às vezes não tinham todas as informações, correu atrás e começou a trabalhar, começou a fazer corridas e tudo mais, e aquilo foi uma solução provisória, um livramento que Deus deu para o meu primo poder dar conta daquele compromisso que ele tinha com o casamento, que já estava estabelecido. Sabe, queridos, muitas vezes também, para não ficar nesse cenário só de questões financeiras, muitos de nós já enfrentamos, se você buscar na tua memória, você vai ver problemas, às vezes, relacionais na nossa casa. A briga, a discussão, a casamentos encaminhados para se romper, mas de repente Deus estabelece a sua mão e coloca uma trégua, às vezes, ali naquela casa, um tempo de paz, e aquilo, dá um vigor extra ali para que a gente possa voltar a lutar por alguma coisa. Obrigado. Possa voltar a lutar pelo casamento, lutar pela família, lutar pelas coisas. Na nossa vida, queridos, existem cenários que Deus desenha e estabelece soluções provisórias, livramentos, que Deus abre portas, em que nos tira de cenários onde parece que não há saída e nos dá um respiro, nos dá um caminho para seguir. Talvez você esteja vivendo um cenário como esse, nesse momento. Porque 2020 para muitas pessoas tem sido um ano de soluções provisórias, né? É o ano de que não tem tu, vai tu mesmo. E muitas vezes nesse vai tu mesmo, são coisas que Deus vai guiando o nosso caminho para nos permitir seguir a nossa vida, o nosso caminho, a nossa direção, continuarmos caminhando rumo a um determinado cenário que Deus tem para nós. E assim foi na vida dos irmãos de José, da família de Jacó, e assim é conosco também. Deus trabalha na nossa vida soluções provisórias, elas são instrumentos de Deus, muitas vezes para trazer livramento, para abençoar o povo, para trazer uma oportunidade de continuar caminhando. Essa solução que no versículo que nós lemos, José propôs para o povo, para os filhos de Jacó, para a sua família estendida, foi instrumento de Deus naquele momento para gerar provisão àquela família, para gerar sustento, para que a semente de Israel permanecesse naquele momento complicado. Mas o que ocorre, queridos, e é disso que eu quero falar com vocês hoje, enquanto filhos de Deus, nós precisamos ter discernimento espiritual sobre as coisas que Deus coloca diante de nós, e sobre o tempo, sobre as estações de Deus na nossa vida. A gente precisa ter discernimento espiritual. Deus às vezes vai estabelecer na nossa vida livramentos, vai estabelecer situações que vão nos dar um alívio, um fôlego para seguir. Isso é bênção, mas temos que entender no nosso coração como filhos de Deus e ter discernimento de que muitas vezes aquilo que Deus estabelece como uma solução provisória não é o cenário definitivo que Deus tem para as nossas vidas. A gente tem que ter discernimento na nossa vida de qual é o propósito que Deus tem para nós.
O propósito de Deus é aquilo que tem que guiar a nossa vida, tem que guiar o nosso coração, tem que guiar a nossa trajetória. Porém, queridos, muitas vezes, quando Deus estabelece soluções provisórias na nossa vida, soluções que são de Deus, nós tendemos às vezes a querer nos agarrar naquilo e acreditar que aquele é o caminho para sempre nas nossas vidas. Será que essas coisas que eu disse para vocês aqui, esses exemplos particulares, pessoais, de pessoas próximas a mim, será que essas soluções provisórias que Deus preparou eram coisas que Deus queria sempre que eu tivesse, ou as pessoas próximas a mim continuassem caminhando nessa mesma sequência, né, de situação, né? Por exemplo, será que era desejo de Deus, o propósito de Deus para a minha vida ou para a minha família naquele momento, que de mês em mês Deus levantasse um irmão, um servo dele, para vir e fazer a compra e trazer, e aí meu pai ficar, sei lá, só dedicado à oração ali naquele momento? Até poderia ser para outras pessoas, mas para o meu pai eu sei que não era essa trajetória que Deus tinha para ele. Ou para o meu primo, que estava nesse cenário de estudando, teve que trancar o estudo quando perdeu o emprego, começou a trabalhar, fazendo corridas, mas havia um propósito no coração dele. Puxa, eu quero me tornar um engenheiro, eu quero voltar a trabalhar no setor de engenharia civil, que é o setor que Deus me chamou para trabalhar, enfim, é o lugar onde Deus tem me dado e animado o meu coração para que eu esteja envolvido. Será que se ele estivesse hoje no mesmo cenário que ele estava nesse período atrás, uns 4, 5 anos atrás, será que isso seria correto? Estaria de acordo com o propósito de Deus para a vida dele? Eu entendo que não, queridos. Se nós analisarmos juntos a cronologia da história de Jacó e de sua família, esses homens e essas famílias que estavam naquele lugar, que acabaram indo ao Egito para passar 5 anos, passaram por aquele período de escassez durante 5 anos, e depois se tornaram ao propósito deles, que era a terra prometida, que era viver em Canaã, eles deixaram o propósito um pouco de lado. E a palavra do Senhor diz, em Gênesis 47, 28, que Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida, como está no versículo aqui, depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto viveu ao todo 147 anos. É um versículo que a gente lê rápido, quando a gente está lendo a palavra, mas perceba, Deus abriu uma janela de tempo, uma solução provisória, para lidar com o problema da família de Jacó, por 5 anos, que era o período de escassez pelo qual a terra ia passar. Mas por fim, quando Jacó falece, eles já estavam passando 17 anos na terra do Egito. Perderam a visão, perderam a direção, perderam a noção do propósito de Deus para a vida deles, que era a terra prometida, que era Canaã, era algo que todos sabiam disso, desde Abraão. Abraão já sabia que a terra prometida era Canaã, que era o lugar que Deus havia reservado para Israel, como o local onde eles iriam se estabelecer, uma terra que manava leite e mel, que Deus daria a eles, e expulsaria os povos que ali estavam vivendo. Mas esses homens, quando se deparam com uma solução provisória e recebem um livramento do Senhor, perdem o discernimento e acabam ficando naquele lugar que havia sido um livramento, uma solução de Deus, por mais tempo do que deveria. Mas aí você pode me perguntar, puxa, qual é o problema nisso tudo, né? Pode perguntar assim, Daniel, na terra de Gósen, passados os 5 anos da escassez, começou a faltar comida para os israelitas lá? Começou a ter problema? E eu vou ter que te dizer, não, a princípio não teve problema nenhum. Até Jacó falecer, inclusive, estava tudo bem. Eles tiveram espaço lá para poder criar seus rebanhos, ter os seus filhos, se alimentavam bem, as coisas estavam caminhando mais ou menos de uma maneira adequada. Porém, existe uma dinâmica nas nossas vidas, toda vez que nós assumimos uma solução provisória, e vamos deixando passar as coisas, vamos deixando certas situações que eram soluções provisórias se tornarem cenários definitivos.
a gente vai começar a se tornar escravo daquela situação que Deus, no primeiro momento foi um livramento de Deus, mas quando a gente se desvia do propósito dele e começa a abusar daquela solução provisória, aquilo começa a nos escravizar, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E é isso que acontece na nossa vida em coisas bem pequenas. Eu e minha esposa, nesse tempo de pandemia, estamos mais tempo em casa, graças a Deus temos podido ainda trabalhar boa parte do tempo da nossa semana em casa. E aí quando você fica em casa, você começa a usar mais as coisas de casa, elas tendem a se danificar com mais rapidez, né? E aí esses dias aconteceu mais ou menos o seguinte: a minha esposa que encontrou lá, tem a pia de casa, a pia da cozinha, ela abriu o móvel que fica embaixo e falou: olha, está pingando, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí meu primeiro pensamento é solução provisória. Pega um balde, coloca embaixo e a gente vai pingando, está pingando pouco, vai pingar pouco, a gente pega o balde, vai dar conta, até a gente ter um pouco mais de tranquilidade para chamar alguém aqui para dentro de casa, né, cenário de pandemia, beleza. Passou-se uma semana, a gente começou a notar que aquilo começou a pingar um pouco mais, mas ainda, aí qual foi a nossa estratégia? Não, reposiciona o balde, porque estava pingando de um jeito, reposiciona, porque começou a molhar o móvel de novo, então reposiciona, que aí vai cair mais certo e a gente vai lidando. Só que aí, queridos, a vida, acho que de todos nós, nesse cenário que a gente está enfrentando, tem sido muito corrida, né? A gente tem, né, os dias têm passado como vento, mais do que nunca, né? E aí as coisas foram passando, a gente, enfim, esqueceu até de chamar e fomos lidando ali. Então passa uma semana, você tira o balde lá, esvazia, volta o balde, beleza, segue. Mas o que começou a acontecer? Um determinado dia, a Laís, minha esposa, virou e falou: olha, eu estou tendo que tirar o balde de debaixo do móvel 3 vezes ao dia, porque está enchendo muito rápido de água, começou a vazar mais. E está vazando mais, então toda hora eu tenho que lembrar 3 vezes ao dia de ir lá para debaixo do móvel, tirar o balde cheio de água e despejar e voltar o balde, e aí depois à tarde ir lá, tirar de novo, despejar. Entenda, querido, nesse exemplo bem tosco, essa analogia bem tosca, mas olha como uma solução provisória, muitas vezes na nossa vida, quando vira um cenário definitivo, ela se torna escravidão. De um balde que era lá, puxa, fica lá, dá um tempinho, daqui a pouco a gente vai resolver. Aquele cenário virou uma escravidão. 3 vezes ao dia, você tem que ir lá, marcar no relógio, ir lá tirar para não deixar o móvel molhar. Aí graças a Deus, né, isso foi um estalo na nossa vida. Não, cenários de escravidão não são aquilo que Deus tem para nós, né? O propósito de Deus para a nossa pia é que ela funcione perfeitamente. Então vamos chamar alguém para nos ajudar, e aí chamamos e resolvemos. Mas, queridos, olha, esse exemplo bobinho, tosco, é o que acontece na nossa vida todo dia. É o que acontece na nossa vida quando outros concertos de casa ficam lá e estão improvisados, e a gente vai lidando com aquilo e vai deixando passar, e aquilo vai aos poucos nos escravizando. É aquela acomodação que a gente tem perante uma situação que está desconfortável no nosso trabalho, que a gente, não tem muito, sabe, não se sente muito o que fazer, como é que a gente vai lidar, e a gente vai deixando, e aquilo vai nos prendendo. São casais que postergam situações importantes, que precisam resolver o seu casamento, e vão deixando, vão empurrando com a barriga, aquilo vai indo, não está incomodando ainda tanto, só incomoda um pouquinho, e aí quando vai ver, se estabelece um cenário de escravidão. E uma coisa que começou como às vezes bênção do Senhor, se reverte de cenário. Por quê? Porque se perdeu a visão de propósito. Para os filhos de Israel, para Jacó e seus filhos, o tempo e o propósito ali do Egito era solucionar um período de escassez de 5 anos. Mas Jacó ficou 17 anos lá, até falecer, morreu lá. Foi enterrado em Canaã, com uma lembrança, inclusive, de que havia propósito no Senhor para que eles estivessem em outro lugar. Depois José falece, e quando José falece, ele fala: olha, não me enterre aqui no Egito, né? Me deixem preparado para quando vocês saírem daqui, vocês me levarem também, me enterrarem naquele lugar que é propósito do Senhor para as nossas vidas. Mas parece que o povo esqueceu.
O povo esqueceu, as coisas foram caminhando, as coisas foram indo, foram passando, e de repente aquele povo se viu 400 anos escravo numa terra e num cenário que começou com uma solução provisória de Deus, como livramento de Deus, mas com o passar do tempo e a falta de discernimento daquele que era o povo de Deus, aquilo se tornou um cenário de escravidão. E sabe, queridos, isso está mais presente na nossa vida do que a gente pode às vezes imaginar. Se a gente não discernir espiritualmente, a gente começa a se prender em cenários que Deus não tinha para as nossas vidas. Deus tinha coisas muito maiores, muito melhores, sonhos muito mais altos, mas a gente vai deixando com que a falta de discernimento espiritual nos prenda em algo que ainda não é o tudo que Deus tem para as nossas vidas. É aquela pessoa que se converteu, deu o primeiro passo, aceitou a Jesus, rendeu seu coração ao Senhor, mas parou o processo ali, não deu mais o passo próximo, que é iniciar um processo de santificação, que é ir para dentro de casa e consertar o que precisa consertar, para poder vir às águas, para poder se batizar, para poder assumir um compromisso com Deus. Não, a pessoa teve ali o primeiro impacto da bênção do Senhor, né? Conhecer a Cristo, se render a Ele, já é poderoso, mas Deus tem um caminho mais alto. Se você está nesse cenário, está vivendo, puxa, ainda não dei os passos que me faltam para descer as águas, para ir ao batismo, para me render totalmente ao Senhor, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Olha, hoje é dia e a lembrança do Senhor para você, olha, é tempo de sair da solução provisória e caminhar para aquilo que é propósito do Senhor para a sua vida. Amém. Hoje é dia disso. Hoje é dia de você que se feriu espiritualmente por algum motivo, em algum lugar, e aí entrou num período de caverna, que é a solução provisória de Deus para as nossas vidas. Elias passou por esse momento. Deus teve que pegar ele lá, ele bugou, entrou em depressão, teve um momento difícil, foi confrontado, Deus teve que tirá-lo ali daquele cenário que ele ficou perdido, levou ele para uma caverna, se revelou a ele, fortaleceu o coração dele, para quê? Para que ele pudesse voltar e continuasse a trajetória dele. Mas muitas vezes nós, feridos espiritualmente, entramos na caverna, mas dali não queremos sair mais. E Deus talvez em algum momento tenha compartilhado com você um sonho, um propósito de você ser uma pessoa que finca raízes numa comunidade, que serve a Deus, que entrega a sua vida a Ele, que leva outras pessoas para Cristo, mas por conta dessa ferida e por conta desse tempo de caverna, agora que você está lá na caverna, você não quer novamente colocar as caras para fora e se deparar com a luz e ter que ali, apertar os olhos quando você sai de um lugar escuro para um lugar claro. Não quer, perdeu de vista os propósitos do Senhor. Talvez hoje seja o tempo, querido, de você se dar conta disso e sair dessa solução provisória e caminhar rumo àquilo que é propósito do Senhor para a sua vida. Deus tem para você mais do que você tem vivido hoje. Deus tem para você uma vida frutífera no reino dele. Deus quer restaurar teu ministério, quer restaurar a tua força, quer redobrar a unção sobre sua vida para que você seja canal de bênção para outras pessoas. A caverna não é lugar definitivo para você, não é lugar definitivo. Queridos, temos que tomar cuidado, porque toda vez que Deus estabelece soluções provisórias para as nossas vidas, a gente tem que ter discernimento, porque nós não podemos nos acomodar nesse cenário provisório, porque toda vez que nós nos acomodarmos nesse lugar, esquecemos qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, essa solução provisória vai se transformar em escravidão. Foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu com Israel na terra do Egito. Eles passaram ali, Êxodo capítulo 12, versículo 40, a palavra de Deus fala que, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. 430 anos, um cenário que era provisório, para 5 anos de escassez, um livramento de Deus para um momento específico da vida daquele povo. Por falta de discernimento, aquelas pessoas permaneceram naquele lugar, foram vivendo naquele lugar, foram experimentando as coisas daquele lugar, e quando elas se deram conta, aquilo já tinha virado um cenário de escravidão sobre a vida daquelas pessoas. Queridos, não é isso que Deus tem para a sua vida. Se há algum lugar na tua vida que você tem vivido hoje uma solução provisória, olha,
A palavra de Deus para a sua vida é: se prepare, porque Deus quer restaurar propósito no teu coração, te levar para viver aquilo que é terra prometida dele para a sua vida, para a sua história, para o seu ministério, para a sua família, para a sua profissão, para a sua vida. Deus quer restaurar propósito na sua vida no ano que nós estamos nos preparando para entrar. 2020 foi um ano difícil. Talvez alguns de vocês aqui ainda também precisem de soluções provisórias, não há problema nisso. Talvez você tenha entrado aqui até precisando de um livramento de Deus para amanhã, porque amanhã a gente não sabe como vai lidar. Deus está atento ao teu clamor. Deus conhece a tua necessidade. Deus virá ao teu encontro, como Ele sempre vem, porque Ele não nos deixa desamparados. Mas olha, se apegue no propósito do Senhor para você. Há mais do que uma solução provisória. Tenha sensibilidade, tenha discernimento do Espírito sobre a sua vida, para que você perceba um momento de que determinado cenário precisa ficar para trás para caminharmos rumo ao propósito que o Senhor tem para nós. E isso aconteceu com o povo de Israel. Depois de 430 anos, é verdade, demorou mais do que estava no coração de Deus para aquele povo, aquele tempo no Egito, aquela passada no Egito. Mas a palavra de Deus fala que em Êxodo 2:23, a palavra de Deus fala o seguinte: e aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Sabe, queridos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer quando nós nos deparamos com uma situação onde aquilo que era provisório se tornou escravidão, é clamar a Deus. Clamar a Deus e pedir: Deus, restaura no meu coração a visão do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Restaura no meu coração a visão daquilo que o Senhor quer gerar através de mim. Restaura no meu coração a força e o vigor para batalhar por aquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para a minha vida. Em quaisquer áreas, restaura, Senhor. Não aguento mais o cenário de escravidão. Foi isso que o povo fez. Levantou esse clamor num determinado momento da história, ali de escravidão dura no meio dos egípcios. E sabe, queridos, toda vez que a gente clama a Deus e derrama o nosso coração e pede: Deus, me resgata porque eu estou preso naquilo que não é propósito do Senhor para a minha vida. Tenha certeza que Deus, Ele ouve, e Deus, Ele vem para quebrar todo tipo de algema de escravidão e restaurar propósito do Senhor sobre a sua vida. Sabe, querido, se você está vivendo um momento onde sua família está quebrada, seu casamento está sendo empurrado com a barriga, sabe uma coisa? Não é propósito de Deus esse momento para a sua vida. Deus tem mais para o seu casamento, Deus tem mais para a sua família. Se você tem vivido um momento de escassez, querido, olha, tenha certeza que Deus quer trabalhar e multiplicar a sementeira na sua vida, na sua casa, e Deus quer abrir os teus olhos para ver o caminho que você tem que seguir. Você pode falar assim: puxa, o cenário aí fora realmente está difícil, né? A gente olha para o lado, parece que não tem muita expectativa do que vai acontecer em 2021, mas nós cremos num Deus que efetivamente abre caminho no deserto, onde aparentemente não há saída. Deus coloca saída, cria caminho, cria direção, enche o nosso coração com propósito, com ideias, com criatividade, e nos ensina, como aconteceu com o povo de Israel, nos ensina a marchar, a seguir, né? Deus coloca propósito no nosso coração e fala: vai em direção a esse propósito, e Ele vem abençoando o nosso caminho. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, depois do clamor que o povo de Israel fez ali no Egito, pedindo para que Deus os livrasse daquela servidão, a palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do amorreu e do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. Deus restaurou o propósito sobre a vida daquele povo. Solução provisória não seria mais o caminho. Deus iria intervir para quebrar as algemas de escravidão que existiam sobre a vida daquelas pessoas e permiti-los viver o propósito do Senhor para a vida delas. Queridos, que Deus, que você esteja atento para ouvir a voz de Deus, querendo restabelecer propósito na tua vida, o propósito dEle,
O propósito dele para todas as áreas da sua vida. Não há nenhuma área que Deus não possa entrar e quebrar algemas, e quebrar cadeias, e quebrar limitações na tua vida, querido. Chega de tempo de solução provisória. Deus quer restaurar propósito, quer restaurar os sonhos dele para a sua vida. É isso que ele quer fazer. Para isso, queridos, precisamos clamar, precisamos colocar nosso coração diante da presença dele e falar: Senhor, reconheço que aqui eu já estou andando numa solução provisória há tempo demais. Reconheço, Senhor, me perdoa, restaura o propósito sobre a minha casa, restaura o propósito sobre a minha profissão, restaura o propósito sobre o ministério, restaura o propósito do meu relacionamento com o Senhor. Precisamos clamar, queridos, e é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Você conhece a situação da sua vida com riqueza de detalhes. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no teu coração em cenários que você possa estar enfrentando, onde as soluções provisórias já venceram. Querido, eu queria que você apresentasse isso diante do Senhor agora, nessa noite. Eu vou colocar do meu coração também. Existem situações na minha vida onde certas soluções já venceram. Eu preciso caminhar para o propósito do Senhor. Eu creio que é isso que Deus tem reservado para você, para essa igreja, para esse ministério nesse ano que se inicia. Clame ao Senhor, peça a Ele que abra os caminhos, que abra os portais para que a gente ande na direção do propósito do Senhor. Também quero convidar você, querido, que talvez esteja aqui, como eu disse, entrou, precisando de uma solução provisória. Nosso Deus é um Deus que intervém quando aparentemente não há saída. Ele só não quer que a gente se estabeleça ou que a gente fique em posições que não são as que Ele tem para nós, mas Ele nunca nos deixa desamparados. Ele sempre vem com livramento sobre as nossas vidas. Se você tem enfrentado algo assim também, aproveite esse tempo, vamos colocar juntos a nossa vida diante do Senhor. Se você pudesse levantar, quero convidar você a orar nesse tempo junto comigo. Quero convidar aqui, quero realmente reforçar, querido, que você coloque aí diante do Senhor aquilo que está no teu coração e aquilo que Deus tocou no teu coração sobre situações que precisam mudar de direção, onde esse cenário de soluções provisórias precisam cair por terra. Clame ao Senhor, tenho certeza que Ele ouvirá o nosso clamor e virá o nosso encontro, assim como veio sobre o povo de Israel naquele tempo difícil, naquele tempo de escravidão, assim como Ele veio também para prover solução provisória naquele tempo de escassez. É certo que Deus virá, ouvirá nosso clamor e intervirá na nossa história. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito testifique aquilo, Pai, que provém do Teu coração sobre a vida de todos os meus irmãos aqui, Senhor. Pai, obrigado porque nós cremos, Pai, num Deus que sim, intervém quando nós precisamos, Deus que traz livramento, Deus que provê onde aparentemente não há saída. O Senhor sempre vem ao encontro das nossas vidas, trazendo aquilo que nós precisamos, Senhor. Eu sei que tem irmãos aqui, Pai, que precisam, Pai, dessa visitação do Senhor, Deus, nesta noite, Pai, e eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, vá ao encontro dos meus irmãos, tocando, Pai, as suas vidas, Pai, e levando provisão de saúde, levando provisão, Senhor, material, Senhor, abrindo a mente deles para perceber o Teu cuidado, a Tua graça, a Tua bondade, guiando os passos deles, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles vejam o Teu cuidado em cada passo que eles dão, Senhor, e provem do Teu agir, Pai. Obrigado porque hoje mesmo ouvimos testemunhos do Teu agir aqui, Pai, no meio dessa igreja, e pedimos, Deus, que dessa mesma forma como o Senhor já fez em outros momentos da nossa vida, Pai, vá ao encontro de cada irmão aqui que precisa de livramento, de intervenção do Senhor, Pai, e trabalha, Pai, poderosamente na vida desses queridos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas também oramos, Pai, para que tudo aquilo, Senhor, todos os lugares, Pai, onde nós estamos acomodados em soluções provisórias, que muitas vezes até mesmo foi o Senhor que abriu para nós um determinado momento da nossa vida, Senhor, mas que hoje, Pai, tem sido o cenário de escravidão, tem sido o cenário que nos prende, Pai, impedindo-nos de chegar àquilo que o Senhor sonha a nosso respeito, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, essas situações, Pai, essas prisões, elas caiam por terra, Pai. Nós quebramos, Pai, todo o cenário de escravidão que possa se estabelecer sobre a vida dos Teus filhos, porque nós cremos que, Pai, os Teus filhos foram chamados à liberdade, e foram chamados para viver a plenitude do propósito do Senhor para a vida deles, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo,
Visita cada irmão aqui, Senhor. Visita a família de cada um aqui, Senhor. Visita, Senhor, a área profissional de cada um aqui, Pai. Senhor, visita, Senhor, a saúde de cada um, Pai. Cada detalhe da vida de todos nós que estamos nesse lugar, Pai, e quebra as cadeias, Pai, de escravidão, e abre os nossos olhos para ver, Senhor, que Tu tens para nós uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, que é propósito do Senhor para as nossas vidas, e que por mais que nós não enxerguemos, Pai, como chegaremos até lá, o Senhor é o Deus que proverá caminho, Senhor. Nós queremos, Pai, nessa noite apenas assumir o compromisso, Pai, de dar o primeiro passo diante do Senhor, Pai. Queremos dar o primeiro passo, Pai, para sair de uma vida de frieza espiritual e caminhar rumo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos sair, Pai, de um cenário de afastamento da comunhão, Pai, da igreja, e queremos dar um passo de restauração, Pai, na nossa vida e na nossa comunhão no reino do Senhor. Pai, queremos dar um passo em direção, Senhor, ao ministério, ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Queremos dar um passo, Senhor, à frente e dizer: Deus, não aceitamos mais a escravidão que nos distanciou dos sonhos profissionais que o Senhor tinha para as nossas vidas. Não, Pai, queremos dar um passo rumo àquilo que o Senhor tem para nós, Pai, os sonhos que o Senhor tem para nós, crendo, Pai, que o Senhor virá, assim como o Senhor fez com o povo de Israel, nos libertará e abrirá um caminho à nossa frente, para vivermos a plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas. Desde já, Pai, te agradecemos por isso, Pai, pela Tua intervenção, pela Tua visitação, Senhor. Que nós possamos testemunhar disso, Senhor, ao longo desse tempo que o Senhor começa a preparar para nós, esse ano que se abrirá, de tantas incertezas para o mundo, Pai, mas onde queremos repousar o nosso coração em total dependência do Senhor. O Senhor é aquele que nos sustentou, nos trouxe até aqui nos ajudou o Senhor, Pai, e nós cremos que o Senhor nos levará, Pai, e queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.